Bom, se a gente agora imagina a mesma carga, partícula carregada, né, descrita por uma carga Q de massa m, né, a gente sempre pode podemos imaginar duas situações, né, ou mais, que uma carga Q de massa m pode ser afetada. Uma, na presença de um campo elétrico, duas, na presença de um campo magnético e uma terceira na presença de um campo gravitacional. A primeira a gente já descreveu no movimento, lançamento, né, de um projétil, ok? Devido a só às ações das forças gravitacionais. Se eu imaginar agora, depois nós fizemos para o campo elétrico, claro que no caso uma partícula tem uma carga que é diferente de zero, e aqui a mesma carga agora imerso no campo magnético, certo? Vamos supor, pelos mesmos motivos do caso anterior, que B é um B na direção K, é um B de Z, ok? Então a força, né, que age sobre a carga é do tipo QVB, né? Q, produto vetorial de V por B, mas B é unicamente na direção K, ok? Então, a, o produto, né, o resultado desse produto vetorial, né, sempre é perpendicular, né, no caso a F, né, ou o que tiver embutido dentro da F, vai ser um vetor perpendicular ao plano B, ok? Como todo produto vetorial. Bom, então a gente pode escrever, né, que a força resultante vai ser mr dois pontos, que é igual, que é o mesmo que escrever mdvdt, e isso é igual a QV, produto vetorial BK. Né? Nós podemos decompor o vetor V nas três dimensões e fazer esse produto vetorial. Então, esse produto vetorial, né, vai dar como resultado, né, que mr dois pontos é igual a QV produto com B, isso é Q, né, monto a matriz, faço, né, as diagonais, positiva menos as negativas, então dá para notar aqui, né, o determinante aqui vai ser esta parte única, né, as outras, né, são multiplicadas por esses zeros aqui, e na hora que eu faço a caminhada inversa, eu vou ter somente essa quantidade aqui, BVXY. Ok? Então, como resultado, né, eu vou ter QB VY na direção I, que foi essa primeira parte aqui, e depois menos Vx na direção J, ok? Tudo isso multiplicando por B. Por outro lado, a decomposição do lado de cá pode ser escrito como mx dois pontos na direção I, mais y dois pontos na direção J, mais z dois pontos na direção K, ok? Então eu tenho esse conjunto de equações. Se eu separá-lo, então eu vou ter a parte em x, né, mx dois pontos, que é QB VY, ok? O que está na direção I, né, vai ser esta quantidade mais esta daqui. O que está na direção Y vai ser my dois pontos menos QB VX. E na direção Z não tenho nenhum termo do lado de cada igualdade. Então mz dois pontos é igual a zero, certo? Mas também sabemos, né, que a forma dois pontos ou pontos está relacionado à velocidade ou aceleração. Então, Vy também é escrito como y ponto, assim como x ponto é Vx. Lembrando disso, volto nas expressões para escrever numa cara que dependa somente de uma letra ou uma variável. Okay? Então, mx dois pontos, que é igual a qby ponto, e my dois pontos, que é igual a menos qbx ponto, e mz dois pontos é igual a zero. Então, eu tenho um conjunto de equações para resolver, porém elas estão acopladas, né? Existe, para eu determinar a variável x, eu tenho que conhecer y, mas, por outro lado, para eu conhecer y, eu também preciso conhecer x. Nesse sentido, elas são
acopladas, ok? Mas nós podemos separar os dois lados e integrar, né? Vamos começar com a primeira, dx.dt, que é igual a qb dy.dt, né? Derivei os dois lados por dt e vou passar à frente o y, o m dividindo, certo? Mas, por enquanto, né, eu vou obter m, a integral de x0 até x ponto, dx.dt de dt, e tudo isso é igual a QB, a integral de y0 a y, dy' dt, dt, ok? Sendo assim, e resolvendo, eu vou ter mx ponto, linha para diferenciar dos limites de integração, de x0 ponto até x ponto, ok? E do lado de cá a mesma coisa, QB, y' integrado de y até y0. Isso vai me dar mx ponto menos x0, que é igual a QB y menos y0, ok? Se eu dividir todo mundo por m, estou detalhando bastante, né, os passos aqui, mas talvez não fosse necessário. Se eu dividir ambos os membros, né, por m, né, eu posso simplificar essa equação da seguinte forma: x ponto, ou seja, a velocidade, é igual a QB sobre m, y, mais C1, onde C1 são essas duas quantidades que dependem das condições iniciais x0 e y0. Então eu posso chamar tudo isso por uma constante inicial do problema, ok? Bom, se a gente fizer uma breve análise, né, eu tenho aqui que a velocidade inicial, né, é dada em metros por segundo. E essa quantidade QB sobre MY0 também deve ser uma velocidade dada em metros por segundo. Se Y é dado em metro, então QB sobre M deve ser uma quantidade que tem dimensão de 1 sobre segundo. E 1 sobre segundo é uma frequência, ok? Então eu posso trocar, né, o conhecimento de QB, lembrando que isso tem dimensão de frequência, e reescrever as expressões dessa forma. Então eu tenho que x ponto é igual a ômega y mais C1, y ponto é igual a menos ômega x mais C2, idem, né, ao caso anterior, e z ponto é uma constante, ok? Onde ômega, então, é QB sobre n. Bom, só um comentário sobre a frequência, né? Ômega é igual a 2πf ou 2πni, e tudo isso é QB sobre n. Então, ni seria Q sobre 2πm vezes b, e essa daqui é conhecida como a frequência de ciclotron, né? A gente encontra lá no eletromagnetismo também, quando a gente trata de carga em campos magnéticos uniformes, ok? Bom, a coisa eu não posso integrar esse conjunto de equações, né? Porque eu ainda não conheço quanto que vale o meu y e o meu z de t, né? O meu x de t, para aplicá-lo aqui e resolver. Porém, eu posso fazer um outro caminho. Eu vou, em vez de integrar, vou derivar, ok? Então eu vou derivar, né, cada uma delas mais uma vez no tempo. Então eu ficaria com a seguinte coisa, vocês vão entender o porquê. Derivei mais uma vez x dois pontos, que é igual a ômega y ponto mais zero, né, já que é uma constante, y ponto é x dois pontos sobre ômega. Y dois pontos é menos ômega x ponto mais zero. Isso me leva a x ponto, que é igual a menos y dois pontos sobre ômega, ok? Se eu voltar na 5 e na 6 com essas informações, eu posso escrever menos y dois pontos sobre ômega, que é igual a menos ômega y mais C1, ok? E o que nos leva a escrever y dois pontos menos ômega quadrado vezes y, que é igual a menos ômega C1. Veja que agora essa equação começa a parecer ser uma equação bem conhecida, certo? Bom,
fazemos o mesmo, né, para a velocidade em x. Eu obtenho então que x dois pontos mais ômega ao quadrado, x que é igual a 1 ômega C2, ok? Bom, e isso, né, é uma equação com um oscilador harmônico, ok? E a gente sabe que a solução para um oscilador harmônico é do tipo cosseno de ômega t mais um delta mais uma solução particular. Então a solução final, ou total, seria x homogêneo mais a x particular. No caso, para a variável x. O mesmo vai valer para a variável t. Ok? Bom, se eu conheço a solução, né, desse problema, então eu posso obter, né, a solução derivando a 11, né, e aplicando na 5. Então a dependência que eu tinha com o acoplamento que eu tinha entre x e y pode ser desfeito mais ou menos dessa forma, ok? Então é isso que eu faço. Derivo a minha função de onda, então x ponto é menos ômega a seno de ômega t mais delta, ok? Se eu aplico, né, na 5, então eu vou ter menos ômega a seno de ômega t mais θ, que é igual a ômega y mais C1 sobre ômega. Então eu encontro que y é menos a seno de ômega t mais θ menos C1 sobre ômega, ok? Ou melhor, y é igual a menos a seno de ômega t mais delta mais um b. Então eu encontro a solução em y temporal sem a dependência em x. A mesma coisa eu faço para o x. Eu encontro a solução para x derivando, né, mais uma vez o conjunto de equações acopladas que a gente tinha definido anteriormente. Verifico que isso tem cara de um oscilador, sugiro uma solução, derivo essa solução, aplico de novo nas equações acopladas e encontro a solução para o deslocamento em x, ok? Então, tanto x e y a gente obteve, ok? Então, resumindo, né, eu tenho a solução para os problemas, para as coordenadas x, y e z. O z é mais trivial, né? Ok? Então, poderia interromper o problema aqui, porque nós achamos as equações de movimento, né, nas 3 coordenadas para o caso de uma carga que é uma carga imersa em um campo magnético uniforme, ok? Mas aí, a gente ainda pode, né, tentar intuir a trajetória dessa molécula, dessa partícula, fazendo o seguinte: eu pego o conjunto de equações, elevo ao quadrado e obtenho estas duas expressões, ok? Se eu somar essas duas expressões, eu vou chegar no seguinte resultado, que x menos a, ok? Claro que x é x de t, y é y de t. X menos a, tudo isso elevado ao quadrado, mais y menos b, tudo isso elevado ao quadrado, é igual a uma constante ao quadrado. E isso é a equação que descreve uma circunferência de raio A, ok? Centrada no ponto A e B. Então, o movimento dessa partícula vai ser uma circunferência de raio A centrada no ponto A e B, ok? Por último, né, o último comentário, nós tínhamos que o movimento na direção z era que z2 pontos, mz2 pontos é igual a zero, então z2 pontos é igual a zero, então z deveria ser uma constante. No caso z igual a zero, ela permanece dentro dessa órbita. Se z for diferente de zero, ela começa a oscilar, mas caminhando constantemente na direção z, ok? Então, a partir daí nós descobrimos, né, todos os possíveis movimentos para essa partícula nesta configuração, ok? É isso por enquanto.